Eu queria até abrir essa reportagem que você citou, Josias, sobre essa reação do Supremo Tribunal Federal. Queria muito ouvir aí a análise jurídica do professor Paulo Serrano, que está conosco. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles querem impor ao Congresso regras mais rígidas para a atuação de CPIs. Os principais pontos seriam prazos mais restritos para quebras de sigilo, acesso a provas somente para o presidente e o relator da comissão e a proibição de os parlamentares convocarem para depoimentos pessoas que não estejam ligadas diretamente ao tema da CPI. O debate deve ser feito pelo plenário do STF em uma ação que discute justamente essa quebra do sigilo do filho do presidente Lula. O julgamento ainda está pendente e pode ser usado para fixar uma tese geral. A data ainda será definida pelo presidente da Corte, Edson Fachin. Bom, em nota, Edson Fachin afirmou que repudia de forma enfática a menção dos ministros Gilmar, Moraes e Toffoli no relatório do Alessandro Vieira, afirmou que as CPIs devem atuar de forma circunscrita à pertinência temática que deu ensejo à sua criação e, para o presidente da Corte, desvios de finalidade dessas comissões enfraquecem os pilares democráticos. Vamos lá, professor Pedro Serrano, esse desejo dos ministros do STF, eles colocando mais regras para o uso dessas provas para as CPIs. Está correto? Eu tenho notado uma dissintonia, e que eu acho que é natural, mas já vi muitas vezes na história do país isso. Mas há uma dissintonia entre o que está posto tecnicamente no Supremo e a versão pública desses fatos. Eu queria, para ser honesto, eu li a petição inicial, por exemplo, dessa DPF a que o Josias se refere, relativa às delações, né? Francamente, acho que é uma ação, tem uma divergência ou outra, é natural da área jurídica a gente ter divergências, mas em geral uma ação bem posta, né, que não é nada de novo na jurisprudência do Supremo, já existem julgados exatamente no sentido do que a DPF propõe, né, e que eu diria que tratam de temas clássicos que devem limitar as delações. Acho que ela poderia apesar dessa versão de que ela é uma forma de blindagem, ela poderia ser muito útil para dar eficácia à delação, porque na realidade, do Vorcaro, porque na realidade ela já colocaria claramente quais são nulidades que não podem ser cometidas. Por exemplo, eu falei hoje aqui do exemplo de um jornalista aqui na Itália, foi vitimado por uma delação coletiva falsa. Ou seja, e um dos temas dessa DPF é dizer isso, que mesmo sendo uma delação de vários delatores, para poder ser considerada prova, tem que trazer provas, não basta a fala, né? Isso é algo importante de haver, né? E é algo que por exemplo, Pedro, se houver Só para abrir um parênteses aqui, Pedro, eu li também a ação, você tem toda a razão. É uma ação que tem muita pertinência. O que me chama a atenção é o momento em que isso ocorre, né? Porque nós acabamos de ter um processo que foi julgado, o da trama do golpe, que teve também na origem uma delação. Aliás, uma delação que muitos questionaram. O próprio delator, o Mauro Cid, houve um áudio dele dizendo que ele estava sendo pressionado, inclusive pelo Alexandre de Moraes, pela Polícia Federal, para dizer o que não tinha acontecido. Depois ele se desdisse, aí mantiveram a delação. Houve uma ocasião que o próprio Alexandre de Moraes intimou o Mauro Cid a comparecer ao Supremo e na prática pressionou o Mauro Cid, falou, olha, é a última oportunidade que você tem para dizer a verdade, sob pena de incluirmos de volta no processo os familiares que estavam lá como candidatos à premiação, sendo isentados de tudo, né? Então tivemos esse processo cuja delação foi muito questionada. Todos os advogados questionaram a delação e ela foi mantida. Essa ação a que nós estamos nos referindo, ela estava com Alexandre de Moraes e ele não sentiu a necessidade de dar sequência a ela. De repente, quando o Vorcaro manifesta o desejo de delatar, aí ele retira da gaveta e coloca em discussão. Parece clara a intenção do ministro de disciplinar o processo de tal sorte a não permitir o que ele considera abusos no caso da delação do Vorcaro. Então, é o tempo, é a forma como a coisa acontece. Não acha esquisito?
Veja, as coisas na justiça são assim, não só no Brasil, quer dizer, elas surgem por circunstâncias que eu não tenho como aferir objetivamente. Até porque não é o ministro Alexandre que vai julgar esse caso, é um coletivo de 11 ministros. Eu sei que hoje em dia a imagem do Supremo, por razões reais, está muito desgastada, né? E o Supremo tem feito pouco para poder conter esse desgaste, mas a realidade é que é o Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros que vão decidir essa ação, né? E ali teriam a oportunidade de colocar parâmetros que evitam nulidades. Você leu a ação, Josias, você sabe que aquelas nulidades não são, essa ação não vai criar essas nulidades. Se elas ocorrerem na delação do Vorcaro, o Vorcaro pode satisfazer uma certa onda de opinião, certos afetos que a população tem nesses momentos, mas a realidade é que depois vai ser anulado e não vai ter consequência. É mais uma pizza que nós vamos ter no Brasil. Então eu acho que, por exemplo, essa DPF ela poderia servir para poder estabelecer parâmetros claros, nítidos, do que pode ser feito e do que não pode ser. E eu até divirjo de alguns pontos dessa DPF, mas no geral ela está correta. Ela nada mais faz do que tornar claro, repetir coisas que já estão em decisões anteriores. E repetição é uma técnica do direito. O direito não é o direito positivo, as normas jurídicas não são discursos descritivos. No discurso descritivo você tem aquela tautologia que a gente estuda, né, de que não pode haver idempotência do conjuntor, não pode haver repetição, né? Porque se eu falo Pedro está com um terno azul, por outro lado azul é o terno de Pedro, a segunda proposição é inútil. No direito não, porque o direito é uma linguagem de comando. Eu dou exemplo que o meu neto, por exemplo, tem 12 anos, o Tutu. E ele, como qualquer menino de 12 anos, tem uma certa resistência a banho, sabe? Então a gente fala para ele, vai tomar banho, Tutu. Vai tomar banho, Tutu. Vai tomar banho, Tutu. A finalidade aí não é descrever o estado de limpeza dele. A finalidade é determinar uma conduta. E quando a gente tem a finalidade de determinar a conduta, a repetição é uma técnica. Então o que essa ação faria seria tornar claro quais são os parâmetros da delação. Me parece que ela poderia ser útil para a delação e não necessariamente ir contra a delação, né? É porque há um momento de um certo furor, e que é natural desse tipo de caso, né? Eu não sei como a gente vai equacionar isso na democracia, ocorre em todo o país do mundo, e sempre é ruim, para ser franco, a relação que há entre sistema de comunicação e sistema de justiça. Eu tenho um livro escrito sobre isso, quer dizer, a justiça na sociedade de espetáculo. É muito ruim isso, mas o que eu vejo como parâmetro técnico aí, falando estritamente tecnicamente, essa ação poderia ser, por exemplo, uma boa medida, né? A questão das CPIs, CPI nesse Brasil, desculpe, sempre foi circo. Exatamente porque serve a interesses políticos ocasionais do sujeito ter voto, aparecer, e não propriamente a ser uma investigação mais consistente. O Supremo talvez esteja tentando colocar limites a esse tipo de atividade circense. Eu acho que o ideal seria o próprio legislativo estabelecer uma legislação mais rigorosa em relação a essas coisas. Por exemplo, essa CPI que nós tivemos agora foi uma fonte de vazamento das investigações, o que prejudica as investigações e ajuda quem está sendo investigado. É um truísmo, uma verdade quase que absoluta da criminologia de que investigação bem feita tem que ser sigilosa, por razões óbvias, né? Você alerta, por exemplo, gente poderosa nesse caso, que ela vai ser investigada. O que você acha que essa gente poderosa vai fazer? Vai ficar quieta? Né? É óbvio que vai agir para poder impedir a investigação. Ou seja, é uma série de coisas que foram vazadas pela CPI. E quando a CPI tem o dever jurídico de não vazar, ela recebe o dado sigiloso, o dever dela é manter o sigilo, como de qualquer autoridade judicial e qualquer autoridade policial quando tem acesso a um dado sigiloso para poder investigar. O dever é sigilo, em benefício da própria investigação do crime. E essa CPI foi uma peneira. Então é evidente que qualquer medida que evite vazamento em CPIs de dados sensíveis que ela tem acesso é positiva para as investigações, para ter seriedade, para não ser circo. Nós precisamos sair desse momento primitivo, o primário da nossa democracia. Quando se investiga crime, é para se investigar com seriedade, sigilo e eficiência, como foi feito no caso do golpe, que não precisava dessa delação do CID para ter condenado todo mundo.